Eu gostaria que vocês anotassem aí o que a gente vai ficar vendo durante esse bimestre, tá bom? Então, a gente ficou responsável com os 4 últimos capítulos, que vai ser Espaço Rural do Brasil e Espaço Industrial do Brasil, certo? Então, eu fiquei com esses 4 últimos e Daniel ficou com os 4 primeiros. Certo? Só para que a gente se organizem e que vocês também me cobrem caso aconteça algum erro de passar para um outro assunto, tá bom? Então, a gente fica com esses 4. Então, a gente inicia hoje com o espaço rural, certo? A gente vai iniciar hoje com o espaço rural. Estão me acompanhando aí? Estão me ouvindo bem? Qualquer coisa podem falar, tá certo? Deixa eu ver se alguém deixou algum recado aqui. Primeiro ano. Ah, não, foi professor Júnior. Aceita, prof. Então, ok. Então, vamos lá iniciar, né? Então, o espaço rural, né, é um estudo, né, que a gente vai se aprofundar agora. Assim como existe o estudo da cidade, o estudo do contingente populacional, o estudo da população, o estudo do espaço urbano, existe também o estudo do espaço rural. E daí a gente vai descobrir juntinhos, certo? O que vem a ser esse espaço rural. Então, vocês acompanhem comigo, certo? Para que lá no final nós respondamos juntos, certo? E daí a gente prossiga no nosso assunto. Condomínio rural. O que vem a ser condomínio rural, né? Então, a literatura traz para vocês esses 2 textos para que a gente chegue-se à conclusão desse espaço rural. Então, no condomínio rural diz o seguinte: se há prédios de apartamentos, garagens com elevador e até cemitérios verticais, por que não uma fazenda Richthofen de 6 andares? Olha, o projeto está em andamento na Holanda. A gente sabe que a Holanda é um país desenvolvido, né? País onde a agropecuária ocupa 2/3 do território, menor que o estado do Rio de Janeiro. O Delta Park deve ter chiqueiros com 300 mil suínos, granja com 1,2 milhão de frangos, cultivo de cogumelos em câmaras escuras, flores e verduras em estufas. Como manda o manual dos grandes empreendimentos imobiliários, não podem faltar piscinas, no caso, frequentadas por milhões de salmões. Então, a gente tem aí um espaço rural, né? Nós temos um condomínio rural, mas um condomínio artificial, né? A gente vê hoje, principalmente quem mora em apartamento, né? Que não pode ter... não tem quintal para plantar, que não tem, fazem muitas hortas artificiais ou então plantam plantas verticais, né? Para aproveitar os espaços das paredes. Então, a gente isso é a realidade, principalmente dos grandes centros, né? E esse condomínio rural, óbvio, que também vai ser dessa forma. Daí, a gente vai para o outro. Paris, né? Paris ganhará a maior fazenda urbana do mundo. Vamos ver aí a diferença, certo? A capital francesa ganhará a maior fazenda urbana do mundo. O projeto, que deve ficar pronto em 2020, agora, será instalado no topo do Centro de Exposições de Paris, Paris Expoport de Versalhes, no limite do bairro de Marais. Com 14 mil metros quadrados de extensão, a fazenda abrigará mais de 30 espécies e produzirá cerca de 1.000 quilos de frutas e vegetais por dia. Os produtos serão usados no restaurante e bar do local, que terão capacidade para 300 pessoas. Então, daí a gente vê 2 textos, né, que mostram realidades distintas, né, o espaço rural, o espaço urbano, e a gente responde essa questãozinha para a gente ir direto. Essa internet é uma benção. Certo? Então, a gente pergunta assim, o que você entendeu por rural, né? O que a gente entende por espaço rural? O espaço rural, no espaço rural, o que é que acontece?
Uma coisa a gente sabe, que ele não é ocupado por cidades, né? É no espaço rural, onde se encontra a natureza viva, né? É onde podemos encontrar várias formas, né, de desenvolver o espaço rural, como a agricultura, a agropecuária, né? Se vocês puderem colocar aí agricultura, agropecuária, o extrativismo, seja ele extrativismo vegetal, o extrativismo, principalmente o extrativismo vegetal, né? Então, o que a gente entende por espaço rural é justamente aquele espaço que ele não vai conter cidades, nem aglomerado de população, nem aglomerado de pessoas, certo? Ele vai trabalhar justamente dentro da sua atividade econômica, a atividade agropecuária, o extrativismo, certo? E vai ser importante para o desenvolvimento de uma região. Tá bom? Então, o espaço rural é justamente aquilo que é diferente do espaço urbano. Não tem cidades, não tem um grande contingente de pessoas, as casas são mais afastadas umas das outras. Quem já foi no espaço rural, a gente consegue, né, fazer um mapinha mental e descrever o que seja esse espaço rural. Né? E a diferença do espaço rural e espaço urbano é justamente entre essa diferença entre o campo e a cidade, né? E os sujeitos que vão estar envolvidos. Quem vai estar envolvido na cidade? O processo de industrialização, o emprego, né? Seja em forma de comércio, vamos ter escolas, vamos ter hospitais, né? Então, vamos ter uma dinâmica bem maior, né, de contingente populacional do que o espaço rural. No espaço rural, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter plantações, né? Como eu já falei, a criação de animais. Nós vamos ter uma vida mais saudável, né? Porque nós estamos afastados da poluição, certo? Nós estamos afastados da poluição urbana. Então, tudo isso faz com que diferencie um espaço rural de um espaço urbano. E esse texto, ele trouxe justamente para vocês para discernir essa diferença, por mais que seja em um país, né, desenvolvido, por mais que seja em uma grande cidade, mas ele mostra a diferença dessa relação social do espaço rural e do espaço urbano. Entendido, meus amores? Vamos para o texto, o que diz o nosso conteúdo novo. Então, a gente começa a estudar aí justamente esse espaço rural, certo? Esse espaço rural. Essa introdução é muito importante, certo? É bom que vocês estejam bem atentos a ela, porque através dessa introdução ele vai dar o arcabouço, certo? Vai dar suporte para que a gente entenda, vai dar o suporte para que nós entendamos justamente o que vem a ser toda essa dinâmica do espaço rural, ok? Então vamos lá. O espaço rural pode ser entendido como um espaço não urbanizado. É o que eu falei para vocês. O urbano, né, é do espaço urbano, das grandes cidades, né, de onde existe um grande contingente de pessoas. O espaço rural não é entendido como esse espaço urbanizado, certo? É nesse espaço, né, que encontramos o campo, que materializa e se concretiza as características do espaço rural. Então, o campo, o meio natural, é onde vai se concretizar esse espaço rural, né? Vai ter as suas ruralidades. E uma coisa importante dentro do espaço rural é justamente a presença das atividades primárias, né? Que é como eu falei para vocês, que está ligada justamente ao extrativismo, à agricultura e à pecuária. E esses três tipos de atividades econômicas, o extrativismo, a agricultura e a agropecuária, elas vão ser responsáveis, né, por nos fornecer a matéria-prima. Ou seja, o campo ele vai abastecer a cidade. Se o agricultor não plantar, não cultivar, não criar animais, a cidade ela não vai se alimentar. Até porque, pessoal, grande parte da nossa produção do agronegócio, ela vai para a exportação.
O Brasil hoje, é um dos maiores produtores de carne bovina, mas é um dos países mais famintos, é um dos países que mais passam fome, que passa fome, tem pessoas passando fome no mundo. Então, vejam que coisa contraditória, né? Então, o nosso alimento vem da agricultura familiar. Grande parte da nossa alimentação, ela vem da agricultura familiar, né? Então, se a gente não tem essa atividade primária no campo, no espaço rural, nós não temos essa atividade ligada ao extrativismo, à agricultura e à agropecuária, né, para fornecer justamente essa matéria-prima, para fornecer as verduras, as frutas, né, muitas frutas que é plantada e que elas vão abastecer o mercado urbano, mercado regional. Então, tudo isso vai ser importante para que a gente consiga diferenciar o rural para o urbano, certo? Outra questão importante, né? É a baixa densidade demográfica e áreas de conservação ambiental também são características, né, do campo. Então, baixa densidade demográfica. O que seria essa baixa densidade demográfica? O número de habitantes, o número de pessoas por quilômetro quadrado. Né? Se vocês observarem um sítio, campo, né? Você vai ver que tem uma casa aqui, aí daqui a 10 metros vai ter outra, a 5 metros vai ter outra, né? Então, essa contingente, essa densidade demográfica, ela é pequena, ela é menor em relação à cidade, né? Na cidade, nós moramos em ruas, moramos uns próximos do outros. Imagina numa capital, imagina em uma grande metrópole como São Paulo. Como a quantidade de habitantes não é grande, como o contingente populacional não é maior do que em uma cidade do interior e até a zona rural, até o campo, né? O espaço agrário, que é isso que a gente está vendo. Então, é importante a gente entender que sempre vai existir essa diferença entre rural e urbano, entre espaço rural e espaço urbano, entre o campo e a cidade. Né? Cada um vai ter as suas particularidades e cada um vai ter a sua importância, ok? Então, vamos prosseguir. Então, nesse módulo, a gente vai estudar a partir justamente da perspectiva econômica e produtiva do campo, né? Quando a gente fala das atividades econômicas ligadas ao espaço rural, né, a gente faz evidência a agricultura, a agropecuária e o extrativismo. E podemos encontrar, né, como a gente vai iniciar com o extrativismo, podemos encontrar 3 tipos de extrativismo, que é o extrativismo vegetal, o extrativismo mineral e o extrativismo energético, né? Daí a gente vê, ó, o extrativismo, né, consiste na extração, né, na atividade. O extrativismo, ele vem consistir nessa atividade de exploração do recurso natural, certo? Esse recurso natural formado justamente pela natureza. É um recurso que vem da natureza, né? A gente vai ver muito exemplo de extrativismo vegetal na nossa região norte do país, né? A região norte trabalha muito com extrativismo vegetal a partir da extração do látex para a produção da borracha. O babaçu, né? Nós vamos ter a carnaúba, também encontramos também a carnaúba no Maranhão, né? Então, essa questão do extrativismo, ele é um recurso natural importante para um desenvolvimento econômico de uma região, certo? Então, quando há a produção desse recurso por meio do trabalho humano, como acontece na agricultura e na agropecuária, a atividade não é mais considerada extrativista. Então, veja a importância da ação antrópica. Veja a importância da ação de nós, homens. A partir do momento que existe a influência, a participação, né, daquela pessoa, do ser humano, né, aquela atividade ela deixa de ser extrativista e ela passa a ter uma outra funcionalidade, né? Como um exemplo na agropecuária e na agroindústria. Na agroindústria, que é a pecuária e a agricultura. Um exemplo, pessoal, é essa mecanização no campo. Antes, né, há algumas décadas atrás, hoje no século XXI, que está mais avançado, nós temos justamente essa importância, nesse crescimento da mecanização no campo. Antes,
Se 10 agricultores faziam um serviço, hoje uma pessoa especializada, ela pode, com uma máquina, fazer o serviço que aqueles 10 trabalhadores faziam. Então, campo mecanizado, né? Então, a partir do momento que o homem atua, ela já não passa a ser mais extrativista, ela já não é mais considerada extrativista, certo? Ela é considerada isso mais acontece na agropecuária e na agricultura, certo? A princípio, são atividades rentáveis, com grande disponibilidade para exploração, mas que elas podem se esgotar ao longo do tempo. Um exemplo vai ser o extrativismo mineral, né? Principalmente o extrativismo mineral. A exploração dos minerais ouro, cobre, tantos outros minerais que a gente pode encontrar na natureza e que se a partir do momento, se eu não tiver um controle sustentável, se eu não explorar aquele recurso de forma sustentável, ele tende a se esgotar, certo? Ele tende a se esgotar. É quando a gente entra para a questão dos recursos renováveis e não renováveis, né, na natureza. Então, tem alguns recursos que eles vão se renovar e tem outros que eles podem não se renovar mais e podem entrar em extinção e acabar. A gente pode ver isso também com relação aos animais. Por isso que tem que animais, né? Só abrindo um parêntese aqui, um pouquinho da biologia, tem animais que eles entraram para um número de animais em extinção. Por quê? As pessoas começaram a caçar, as pessoas começaram a ter uma pesca, uma caça predatória, e esses animais, eles tendem a entrar em extinção, né? Eles tendem a acabar. Então, se você for pegue com algum tipo de animal desse que está em extinção, você pode pagar uma multa, você pode ir preso, você pode fazer alguma coisa que a justiça vai lhe punir, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a essa forma que, né, a gente está tratando do meio ambiente, essa forma que a gente está cuidando dos nossos recursos. E voltando para o extrativismo, né? As atividades extrativistas, veja como eu falei para vocês, elas estão divididas em extrativismo vegetal, né? Extrativismo animal e extrativismo mineral. Então, que é o energético, né? Então, nós temos esses 3 tipos de extrativismo como forma de fator econômico, né? Se a gente for levar para o lado econômico. Mas nós temos esses 3 tipos de atividades extrativistas, né? Que são o vegetal, a partir do momento que existe a extração da madeira, frutos, sementes, seivas e folhas. Isso a gente vê muito, como eu falei para vocês, na região norte, né? Na região norte do país, região amazônica, região do Pará, Roraima, acontece muita extração de madeira, que essa madeira, se ela for ilegal, não houver um reflorestamento, não houver uma reposição sustentável, ela passa a ser ilegal e ela está contribuindo para o enfraquecimento do meio ambiente, certo? Ela está impactando o meio ambiente. A extração das sementes e folhas, quando ela também não é de uma forma sustentável, ela está impactando o meio ambiente. Então, tem que ver como que está sendo essa forma de extração, né? Como que está sendo essa questão do extrativismo vegetal. O extrativismo animal está ligado, o próprio nome já diz, né? Animal. Está ligado à caça e à pesca. Como que está sendo essa caça e essa pesca? Se ela está sendo de uma forma sustentável, de uma forma predatória. A gente sabe que existem comunidades, a exemplo dos ribeirinhos, a exemplo das comunidades indígenas, que elas retiram da natureza, né, esse sustento, né, desses animais. Então, eles estão fazendo de uma forma sustentável. A partir do momento que você começa a dar valor, que você começa a matar os animais para vender, né, você está cometendo um crime, você está agindo de uma forma ilegal, certo? Então, a gente tem que ver a funcionalidade que a gente dá, tem que ter muito cuidado com isso, né? Então, extrativismo animal está ligado justamente à caça e à pesca. Isso a gente já viu, né, pessoal? Essa questão do extrativismo, acho que a gente já viu em outros módulos, ou foi o 2º ano, se eu não me engano, acho que foi o 2º ano.
E daí a gente entra para o mineral, né? Para o ouro, o cobre, a bauxita, o carvão mineral, o petróleo, entre outros. Observe as imagens, né, a seguir. Então, a gente tem aqui vista aérea de uma área de mineração de carvão, que é o exemplo de extrativismo mineral, né? Coleta da seiva de uma seringueira, né, para a produção de látex, da borracha. A gente vê muito isso quando passa em alguma reportagem. Exemplo de extrativismo vegetal. E a pesca com rede, que é um exemplo de um extrativismo animal. Tá bom? Então, fica aí para vocês, dentro dessa categoria do extrativismo, dessa forma de se estudar o campo, essas três formas: o extrativismo vegetal, o extrativismo animal e o extrativismo animal, vegetal e mineral, certo? Essas atividades, elas são consideradas mais antigas, né? Desde os nossos primórdios, né? Quando o homem ele começou a desenvolver suas habilidades, ele começou a caçar para sobreviver. Então, ele estava praticando extrativismo animal. Ele começou a extrair da natureza, dos vegetais, né, algum fruto, alguma folha, alguma fibra, para sobreviver. Então, era um tipo de extrativismo vegetal. Não era aquele tipo de atividade econômica que ele estava poluindo, que ele estava contribuindo para a devastação. Não, era para a sua subsistência, certo? Então, por isso que essas atividades, elas são consideradas muito antigas, né? E ela é exercida pelo homem e está relacionada à extração direta de bens de oriundos da natureza, né? Como eu falei para vocês, eles tiravam da natureza para sua sobrevivência. Porém, apesar de muito antiga, essas atividades relacionadas ao setor têm causado sérios danos ambientais sobre aquelas ligadas à extração de madeira e à exploração mineral. Veja bem, pessoal, olha o cenário, certo? Como que está o cenário hoje da nossa floresta amazônica, né? Infelizmente, comunidades indígenas sendo mortas, né? Comunidades indígenas desaparecendo, justamente por conta dessa disputa, desse garimpeiro, dessa pessoa, desse madeireiro que disputa o espaço, que disputa o território com os nossos indígenas, né? Então, existe um sofrimento por parte dessa população, né? Existe um sofrimento por parte da nossa natureza. Então, a Amazônia, quantos estão sendo queimados? Gente, quando passa no jornal, chega me dói, né? Chega me dói. Infelizmente, os políticos eles não fazem nada. Por quê? Porque o que o político pensa, o que o empresário pensa, é justamente em lucro, em capital, em dinheiro, né? Então, eles não pensam em preservar. Infelizmente, algumas empresas estão ganhando aí alguns bônus, né? Que estão preservando alguma coisa justamente para ganhar. Eles não dão nada, né? Sem que seja em torno desse subsídio, certo? Então, tem que ter muita preocupação com o que está esse cenário hoje, principalmente o nosso cenário dos nossos biomas, né? A Mata Atlântica, no nosso litoral, nos nossos mares de morro, como a gente viu em aulas passadas, né? Os nossos biomas e os nossos domínios morfodinâmicos, né? Eles estão sofrendo, o nosso cerrado está sendo destruído, né? Por conta da implantação da soja, da criação de gado, né? Então, esses biomas, infelizmente, eles tendem a, com o tempo, eles perderem a sua grande faixa, a sua grande importância, né? A nossa caatinga está sofrendo com o processo de desertificação. Isso é muito sério, pessoal. Isso é muito sério. Enquanto o homem ele não tiver a conscientização de que precisa se preservar para se obter, ele não vai ser feliz nunca, principalmente naquilo que ele está almejando, né? Então, não é necessariamente desmatar, né?
para ter aquele valor econômico, aquele subsídio. Precisa se preservar primeiro, né? Enquanto o homem ele não entrar na sua consciência que não se come dinheiro, né? Vai ser difícil. Por isso que está aí os desastres ambientais, os desastres naturais, né? Que a gente vê, os desastres naturais, as pandemias, né? Essas pandemias, ela é consequência, né, desse consumo exagerado nosso, desse desequilíbrio ambiental, em uns lugares se acabando de chuva, em outros se acabando de seca, né? Animais migrando para outras regiões, então tudo isso contribui para esse desequilíbrio e se tratando, né, consequentemente, como a gente está vendo aqui, de espaço rural, né? O espaço rural ele precisa ser cuidado, ele precisa ser visto justamente como a gente viu lá no início do texto. Ele precisa ser visto. Isso, muito bem, Miguel. Chuvas menos beneficentes, como as chuvas ácidas, que a gente pode encontrar justamente nos grandes centros urbanos. Então, isso é muito preocupante, né? Então, a gente tem que preservar esse campo, esse espaço agrário, esse espaço rural, que é justamente para nós termos a partir dele a nossa matéria-prima, né? Mas que seja de uma forma sustentável, que seja de um extrativismo sustentável. Não vise apenas aquele valor econômico. É importante a economia, sim. Se nós não tivermos uma economia, o país não vai gerar, o país não vai gerar empregos, o país não vai gerar subsídios, né? Que a partir da geração de empregos dessa população economicamente ativa, né, que a gente vive, vai justamente dar subsídios para a população economicamente inativa, ela sobreviva, que são justamente os aposentados, né? Então tem que ter emprego para a população. Alguém tem que trabalhar de qualquer forma, mas tem que ter um zelo, como que está sendo esse cuidado, né, desse nosso campo e também desse nosso espaço rural. Então, é importante a gente preservar, certo? Esse espaço agrário, esse nosso campo. A gente vai ver lá na frente essa questão também desses tipos de produção agrícola. Então, dando continuidade, né? Essas atividades são consideradas mais antigas, né? Extração direta e bem oriundos da natureza. E por mais que elas sejam antigas, elas sofrem danos ambientais, elas sofrem impactos ambientais, principalmente por conta da extração da madeira e da exploração mineral, né? Os nossos solos, eles são contaminados, como o Miguel falou, nós vamos ter a chuva ácida, né? Nós vamos ter problemas ambientais justamente gerados pela extração extrativista. Isso é muito preocupante, né? E daí a gente tem uma imagem, né, que mostra justamente a área de extração de mármore na Itália, né? Se a gente for ver aqui na nossa Paraíba, a gente também vai ter algumas áreas de extração, né? Extração de pedra, de rocha, né? Não pedra, de rocha, extração de rocha. Nós vamos ter extração de água mineral, enfim, de vários outros, do calcário, na região do Cariri, né? Então, a gente saindo um pouco desse extrativismo, né? Principalmente o extrativismo vegetal, a gente entra no que vem a ser o estudo da agricultura. A gente sabe que a agricultura é uma atividade remota, né? Uma atividade antiga, uma das mais antigas já da humanidade, né? Então, essa atividade primária é uma das mais antigas da humanidade, sendo considerada de extrema importância para a nossa época. Por quê? Porque estamos estudando o espaço agrário, nós estamos estudando o espaço rural, né? Então, as primeiras técnicas agrícolas se originaram no Oriente Médio e no norte da África por volta de 10 mil anos atrás. Então, a figurinha aí ilustra para vocês como que eram essas práticas agrícolas, né? Era uma atividade muito remota, sem muitos recursos, o campo ele não era mecanizado, né? E era mais uma atividade agrícola, né? Uma agricultura para subsistência. Aquelas pessoas elas trabalhavam para a sua própria subsistência, certo? Não tinham uma visão econômica.
trabalhavam para se manter. E nesse período, os seres humanos deixaram de ser caçadores e coletores nômades e passaram a se instalar unicamente em uma determinada região, em vez que eles descobriram como controlar a produção de vegetais. Olha que interessante. Antigamente, né, essa população ele era nômade, saía de região em região. Né? A partir do momento que eles começaram a aperfeiçoar a agricultura, começaram a dominar a pecuária e a agricultura, eles se fixaram. Né? E a partir do momento que essa população se fixou, foi quando começou justamente a surgir os aglomerados. Né? Os aglomerados de pessoas, as vilas, começaram a surgir as pequenas cidades. Então, ela é importante nesse sentido. Certo? Então, essa agricultura ela é uma atividade remota e ela é uma atividade antiga, que surge justamente no Oriente Médio e no continente africano, certo? E daí, para a gente entender especificadamente bem como que dá essa dinâmica da agricultura, é importante a gente entender o processo da Revolução Verde. Não sei se vocês nunca ouviram falar ou já ouviram falar no processo da Revolução Verde, né? Então, vamos lá entender direitinho como que se dá esse processo da Revolução Verde, que é justamente a evolução da agropecuária através de tecnologias. Revolução Verde, né? O aperfeiçoamento, né, da agropecuária através das tecnologias. É como se fosse o campo mecanizado. Então, vamos ver. A partir da segunda metade do século XX, a evolução da agropecuária teve seu maior salto tecnológico. Então, vejam, século XX, nós estamos no século XXI, estamos bem adiantados, né? Que ficou conhecido como Revolução Verde. Então, é justamente essa evolução, né, essa Revolução Verde, essa evolução da agropecuária através das tecnologias. Certo? Está constituído no incremento de modernas medidas aplicadas à agropecuária, com melhorias genéticas. Vejam como é importante. Olha aí, sublinha essa questão da Revolução Verde. Modernas medidas agropecuárias, né? Melhorias genéticas nas plantas, nos animais e nas sementes. É aquele produto geneticamente modificado. A exemplo da soja, do milho, né? Lembra-se que houve uma época que a gente estava bem em evidência essa questão da genética, né? Essa mudança é justamente através da Revolução Verde, depois do processo da Revolução Verde. Então, nós temos fertilização do solo, utilização de agrotóxicos e desenvolvimento de maquinários de produção agrícola para ampliar. Então, foi quando começou a surgir, né, esse incremento do campo, esse campo ele passou a ser mais modernizada. Essa agropecuária, ela passou a ser modernizada através da tecnologia, insumos para controlar as pragas, né? Inseticidas, maquinários, sementes e animais geneticamente modificados. Né? Se a gente for ver hoje no mercado, nós encontramos, né, alguns tipos de feijão, tipo de milho, que eles foram geneticamente modificados, né, através da junção de um tipo de espécie com a outra e formou aquele produto geneticamente modificado. Então, aqui na Paraíba, nós temos o exemplo do algodão, né, que é produzido pela Embrapa. Nós temos um tipo de algodão que ele é produzido geneticamente modificado. Vamos encontrar eles em várias tonalidades, amarelinho, vermelhinho, rosinha. Então, foram algodão que eles foram geneticamente modificados. Então, isso é tudo consequência do processo da Revolução Verde. Né? Os agricultores aqui, ó, pulverizando pesticidas em um campo de trigo. Cenas como essa só são possíveis por conta da Revolução Verde. Foi quando surgiu, né, os inseticidas. Porém, essa modernização dos meios de produção resultou em grandes transformações no espaço rural, como tudo. Né? Então, essa modernização ela veio dar uma consequência, resultar em transformações nesse espaço rural. Esses avanços ocorreram tanto no processo de produção agrícola, quanto nas demais atividades desenvolvidas no campo.
Então, vejam bem que a produção agrícola é cada vez mais modernizada, é cada vez mais mecanizada, né? O uso de insumos, de tratores, de máquinas, né? De pessoas aperfeiçoadas para trabalhar. O que antes 10 agricultores faziam, hoje uma pessoa com uma máquina faz. Né? Então, isso é tudo consequência da Revolução Verde, do aperfeiçoamento do campo, certo? Da agropecuária. As relações entre o campo e a cidade são cada vez mais intensas e interligadas, né? Já existe um autor dentro da geografia, dentro da sociologia, que estuda o campo, ele fala hoje nas novas ruralidades, né? No urbano. Hoje, muitas vezes, você não consegue mais discernir o que é o urbano e o que é o rural. Por quê? Porque aquela pessoa que está no campo, hoje ela está mecanizada. Aquela pessoa que está no campo, hoje ela tem o uso de internet. Ela tem o uso de maquinários. Ela vive uma vida que é da cidade, sendo que está no campo. Né? Então, esse campo ele foi mecanizado, ele foi modernizado. Ao mesmo tempo que o abastecimento das cidades e de alguns ramos industriais depende também da produção agrícola. Então, sempre vai existir, né, essa dependência de ambos. Né? O campo precisa desses insumos para se desenvolver e a cidade precisa da matéria-prima, né, desses produtos, né, da matéria-prima para ela sobreviver. Né? Que se o campo não produz, a cidade não come, certo? Então, vamos lá dar prosseguimento. Então, daí a gente tem, né, a questão também do êxodo rural. Né? Hoje, eita, pessoal, um minutinho, nossa aula já está acabando, infelizmente. Então, se não der para concluir agora, certo? Que não vai dar, na próxima aula a gente prossegue com os tipos de produção agrícola, tá bom? E com esses pontos negativos no campo. Né? Como tudo tem seus pontos positivos, o campo também tem seus pontos negativos, que é justamente na modernização no campo, que é justamente essa saída, esse êxodo rural, certo? Essa saída desse êxodo rural que sai, as pessoas saem do campo para